Existe algo maior da parte de Deus para a sua vida e você sabe disso. E se o problema nunca foi falta de chamado, mas a sua dificuldade em dizer sim? Você continua parado, continua procrastinando, dando desculpas para Deus e vivendo abaixo do seu potencial. Eu sou a Gabi Tizoni e na resenha de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro Diga Sim, de Rick Renner. Esse livro ele vai mostrar por que tantas pessoas não conseguem cumprir o plano de Deus mesmo amando a Deus. E eu vou te ensinar também o que você precisa fazer para cumprir o plano de Deus. Você vai aprender por que o inimigo luta tanto para te parar. E quais são os critérios importantes para Deus para escolher uma pessoa para cumprir uma missão. Você vai entender por que caráter pesa muito mais do que talento. E por que Deus não usa as pessoas mais impressionantes. E porque desistir é a única forma real de você perder de vista o seu propósito. Se você deseja viver uma vida significativa, cumprir o plano de Deus e permanecer firme até o fim, fica comigo nesse vídeo, porque ele vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu chamado. Deus é aquele que planta sonhos no nosso coração. E Ele espera que nós sejamos obedientes e diligentes para cumprir essa missão. Ao invés da gente ficar dando desculpas para Deus, porque a gente não é a pessoa mais adequada para realizar esse serviço, nós deveríamos dizer sim. Dizer sim à vontade de Deus. E a gente precisa crer que o poder de Deus vai compensar todas as nossas insuficiências e fraquezas. Então, já no começo desse vídeo, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu digo sim para Deus e para o meu chamado. Faça esse compromisso com você mesmo e com Deus. Sabe que Deus, Ele nos trouxe a este mundo por uma razão. Inclusive, todas as coisas que foram criadas nesse mundo, elas têm um propósito, elas têm uma razão de existir. Então, antes mesmo de cada um de nós ser formado, Deus ele já havia criado um propósito, uma missão para nós cumprirmos e depois ele nos criou. E ele espera que a gente esteja disposto e seja diligente em cumprir aquilo que Ele colocou no nosso coração. Porém, quando a gente não descobre qual é essa missão, qual é o propósito que Ele preparou para nós, o que Ele nos chamou para realizar, a gente vive uma vida muito aquém, uma vida muito abaixo do nosso potencial. E aí é como se a gente tivesse um buraco dentro de nós. Nenhum trabalho vai preencher esse buraco, dinheiro não vai preencher esse buraco, relacionamentos também não vão preencher esse buraco. Por quê? Porque a gente só vai se sentir realizado e preenchido quando a gente estiver na vontade de Deus. Pessoas que não descobrem o seu propósito, elas vivem sem direção. E parece que quanto mais o tempo passa, mais elas ficam preguiçosas, inativas e improdutivas. Mas quando nós temos uma visão, tudo fica diferente. A gente caminha focado nessa visão. Tudo que a gente aceita fazer e tudo que a gente faz é com o foco de cumprir essa visão. Então, quando a visão de Deus estiver clara na sua vida, isso vai facilitar as coisas para você. Vai facilitar para você saber aquilo que você precisa dizer sim e aquilo que você precisa dizer não. E quando nós chegarmos ao fim das nossas vidas, a gente só vai poder dizer que a gente teve uma vida bem-sucedida se a gente fez aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em Mateus 22,14, diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são aqueles que o Senhor escolhe para ter uma vida significativa, para fazer algo grande para o Senhor. Mas poucos são aqueles que escolhem dizer sim ao plano de Deus. É por isso que a Bíblia diz que poucos são escolhidos. Existe algo que eu e você precisamos fazer para que esse chamado se cumpra. E nós vamos ver direitinho agora o que é que a gente precisa fazer. O que significa seguir em frente com Deus? O que significa dizer sim a Deus? É bem importante que a gente saiba que o nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente não cumpra o plano de Deus. Mas em 1 João 5,4 diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. O inimigo, ele é o Deus desse século.
Ele é o Deus deste mundo. Então ele vai usar a política, ele vai usar a cultura, ele vai usar o sistema educacional, ele vai usar tudo isso para te influenciar e te paralisar. Mas a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Nós temos uma capacidade sobrenatural para a gente permanecer firme no Senhor. E o Senhor, Ele sempre vai nos dar estratégias para a gente contornar situações e para que a gente continue no alvo. Se a gente olhar para a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que viveu muita oposição de todos os lados deste mundo, mas ele sempre encontrava uma alternativa para cumprir o plano de Deus. E nós precisamos seguir o mesmo exemplo dele. Mas se você estiver pensando assim, olha, eu não tenho esses sofrimentos todos na minha vida não, ela está muito maravilhosa. E um grande alerta que o Rick Renner faz nesse livro é que se o inimigo ele não conseguir te parar nessas adversidades, ele vai tentar te parar com as suas pequenas vitórias. Sabe que a gente pode ficar muito feliz com alguma pequena vitória que a gente teve e sentir o desejo até de se acomodar ali, ficar satisfeito com essa pequena vitória. É isso que o inimigo vai tentar fazer com você para que você não alcance a missão final que Deus tem para a sua vida. Por melhor que seja o momento que você está vivendo, por maiores que sejam as vitórias que você está tendo em Deus, Deus tem muito mais para você e Ele não quer que você pare nesse momento. Ele não quer que você estacione e agora fique descansado com aquilo que você já alcançou em Deus. Eu posso te dar o exemplo da parábola dos talentos. Se você for olhar, o Senhor, Ele entregou 5 talentos para um servo e esse servo pegou esses 5 talentos e multiplicou para mais 5. Então, ele ficou com 10. Outro servo que ele entregou 2 talentos, esse servo também trabalhou para multiplicar esses talentos e conseguiu mais 2, ficou com 4. E o que isso mostra para nós? Você acha que foi uma tarefa fácil para esses servos multiplicarem os talentos? Com certeza não. Eles tiveram muito trabalho, eles tiveram que acordar cedo, eles tiveram que pensar estratégias, trabalhar duro mesmo para fazer com que aqueles talentos se multiplicassem. E aí quando o Senhor ele volta, o que ele fala para esses servos? Muito bem. Vocês foram fiéis no pouco e sobre o muito vocês serão colocados. Aquilo que às vezes a gente acha grande, que a gente teve um grande esforço para fazer, Deus ele olha como aquilo ainda no primeiro estágio. Não, isso é muito pouco, mas como você foi fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Então, por melhor que esteja a sua vida agora, Deus tem infinitamente mais para você. E por isso você não pode estacionar agora. E o terceiro servo, ele tinha 1 talento e ele guardou esse talento com medo de perder. E ele foi visto pelo seu senhor como servo mau e negligente. Por que servo mau e negligente? Porque ele escondeu o talento e descansou. Ele não trabalhou, ele não multiplicou, ele não fez nada. Ele sabia que ele havia sido chamado para multiplicar aquele investimento, mas ele decidiu não fazer nada. O Senhor, quando ele olha para nós, ele sempre tem expectativa de encontrar aumento. Ele deseja que a gente tenha um interesse de desenvolver nossas habilidades, desenvolver o nosso potencial, nossos dons e talentos, porque Ele sabe aonde a gente vai chegar. Ele sabe aquilo que Ele propôs para a nossa vida. Então, Ele tem expectativa de que a gente cumpra com esse plano. Porém, o que a gente vê na prática? Muitas pessoas indiferentes, muitas pessoas vivendo de qualquer maneira, não considerando as habilidades que tem, os dons e talentos que tem, como algo precioso, como algo valioso para você viver uma vida significativa nessa terra. Deus, Ele já preparou um destino incrível para você. Ele já preparou, já está feito. Mas se você não viver esse destino incrível que Deus já preparou para você, será única e exclusivamente porque você não aceitou a missão. Você não decidiu seguir em frente com esse plano. Você decidiu ficar dando desculpas e ficar lamentando a sua situação. Agora eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. Não existem desculpas válidas para Deus não escolher você.
Não existem desculpas válidas para Deus não escolher você. Ele já te escolheu, mesmo com todas as limitações que você possa ter. Então você vai decidir hoje viver uma vida que agrada a Deus, seguir o plano de Deus, ao invés de você ficar deixando a sua vida passar. Eu acho bem interessante nesse livro que o autor, ele compara as pessoas com livros. Quando nós vamos comprar um livro, o que a gente olha primeiro nesse livro? A gente observa primeiro a capa, né? Se a capa for boa, nós ficamos mais interessados para comprar o livro. Porém, se o conteúdo desse livro não for um conteúdo bom, se for um livro ruim, uma capa boa, gente, ela não vai salvar um livro ruim. A solução para esse livro vai ser ele ser reescrito todinho. Por quê? Porque uma capa boa não salva um livro ruim. Agora, e se o contrário acontecer? E se o livro for muito bom e a capa for uma capa ruim? Esse já é um problema mais fácil de resolver, porque você pode simplesmente trocar a capa. Então, na próxima edição que você vai lançar, você vai lá e troca a capa. Resolvido o problema. Isso também vale para as pessoas. Se uma pessoa, ela não tem uma aparência muito boa, mas se ela for uma pessoa de caráter, se ela for uma pessoa de princípios, se ela for uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa de Deus, a aparência dela é mais fácil de mudar. Agora, se o coração dessa pessoa for mal, se for uma pessoa maldosa, né, se for uma pessoa sem princípios, uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter, não vai adiantar ela ter uma aparência perfeita. Não vai adiantar ela ser uma pessoa muito bonita por fora. Vai acontecer assim como acontece com um livro que ele tem uma escrita ruim. Um livro que ele precisa ser reescrito completamente. Assim vai ter que acontecer com essa pessoa, né? Vai demandar muito tempo e muito investimento para transformar o caráter de uma pessoa, para transformar ela em uma pessoa de princípios. E o mais importante, essa pessoa ela vai ter que estar disposta a isso. Porque não adianta nada eu querer ajudar uma pessoa a transformar o caráter dela, a fazer com que ela seja uma pessoa de princípios, se essa pessoa não deseja ser transformada. Não vai adiantar esse investimento de tempo e de recursos. Um exemplo claro disso na Bíblia foi o rei Saul. O rei Saul, ele tinha a aparência perfeita para ser rei. Só tinha um detalhe, né? O coração dele era mau. Ele era insubmisso, ele era orgulhoso, ele era invejoso. E Samuel investiu um tempo com esse rei, tá? Para que ele se arrependesse, para que ele fosse mudado de dentro para fora, para que ele fosse transformado por Deus, mas nada disso funcionou. E o grande ensinamento que a gente tira disso é que se você é um pastor de igreja ou se você é o dono de uma empresa, não perca tempo investindo em pessoas que não querem ser transformadas. Elas sempre vão ignorar completamente aquilo que você diz. Agora eu te pergunto, por que sabendo disso, mesmo assim, né, existem líderes e existem donos de empresa que continuam ali apostando naquela pessoa, continuam investindo naquela pessoa, muito provavelmente porque já houve um tempo ali de investimento. Você já estava ali 2, 3 anos ensinando tudo para essa pessoa e aí você não quer perder o seu investimento. Então você continua ali tentando, você continua tentando. Você vai perder ainda mais tempo. É como você convencer o inimigo a se tornar seu amigo. Não vai funcionar. Então é melhor você abrir mão desse investimento. E quando você decidir que você vai abrir mão, você dá espaço para Deus abrir os seus olhos para outros potenciais. Dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, Deus vai abrir os seus olhos para pessoas que estão com o coração correto, para pessoas que estão dispostas a servir. Elas não têm metade do talento, do potencial dessa outra pessoa que você investiu tempo, mas ela tem o coração
que é aquilo que agrada a Deus. Se Deus te escolheu, é porque Ele viu em você um coração ensinável. Ele viu em você uma pessoa disposta a fazer algo. Então, Ele te escolheu para essa missão. Mas cabe a você também continuar nesse caminho. Continuar com o seu coração ensinável, continuar aberto, a avançar, a desenvolver. Então, vamos lá. Como que Deus escolhe as pessoas para uma missão? O que Ele considera importante? Deus, Ele sempre vai escolher aquelas pessoas que estão dispostas a serem treinadas, que elas estão dispostas a serem ensinadas e a serem tratadas no seu caráter. Porque não tem como, por exemplo, uma pessoa ter um ministério duradouro se ela não foi primeiro tratada no seu caráter. Se a gente olhar mesmo para a história do rei Saul, ele tinha um coração correto no começo, mas depois ele se desviou desse caminho. Ele tinha um grande chamado da parte de Deus, mas depois o próprio Deus recusou Saul. Por quê? Porque o seu coração se tornou endurecido e ele não ouvia mais ninguém, não ouvia mais nenhum conselho, não recebia mais do profeta Samuel aquilo que ele precisava mudar. Então, a partir daquele momento, Deus rejeitou Saul. Isso também aconteceu, por exemplo, com Sansão. Sansão sempre teve um grande chamado da parte de Deus. Mas Sansão, ele não estava disposto a viver uma vida santificada. Ele não estava disposto a viver uma vida separada para cumprir o plano de Deus. Então, as escolhas de Sansão fizeram com que ele não tivesse o futuro glorioso que Deus tinha preparado para a vida dele. As nossas escolhas, como nós reagimos ao plano de Deus para a nossa vida, vai determinar se nós vamos cumprir esse plano ou não. A partir de toda a história do rei Saul, o povo de Deus passou a entender o que era importante para Deus. Que não era importante talento, somente talento, mas que era importante você ter um coração. Não era só importante habilidade ou aparência, mas que você também deveria ter um caráter ajustado. E o povo entendeu isso depois que sofreu nas mãos do rei Saul. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não está preocupado com a sua idade, nem com a experiência que você tem. A prioridade máxima para Deus é se você tem um coração disposto a ter um caráter ajustado, um caráter segundo o caráter de Cristo. O Rick Renner, ele faz um alerta nesse livro, que antes de você levantar pessoas, em posições de autoridade, em uma empresa ou na sua igreja, você precisa dar tempo primeiro, você precisa conhecer essa pessoa primeiro, porque no decorrer do tempo, aquilo que está dentro dela vai se manifestar. Você precisa primeiro treinar essa pessoa, você precisa primeiro provar essa pessoa, para ver de fato aonde está o coração dela. Se essa pessoa que você escolher tiver a mesma visão que você, ela vai ser uma grande bênção. Agora, se ela tiver uma visão diferente da sua, ela vai destruir tudo aquilo que você construiu. Agora, é fácil achar pessoas assim? Pessoas maravilhosas? Pessoas com coração ensinável? Não é fácil. É por isso que a própria palavra diz que os olhos do Senhor, ele percorrem toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o Senhor, ele passa os olhos por toda a terra procurando, é porque não é algo que você acha em qualquer esquina. Mas quando o Senhor, ele passou os olhos pela terra, ele me viu e ele te viu. Alguma coisa no nosso coração e no nosso caráter nos qualificou. Se Deus nos escolheu para uma missão, é porque ele viu algo precioso em nós. Não foi uma escolha feita por acaso. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra. Então, o mínimo que nós podemos fazer é corresponder à expectativa de Deus. Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu não sei nem como que eu tenho que fazer, mas eu estou disposta, me mostra, me ajuda. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós
E Ele vai nos capacitar a cumprirmos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Quando Deus também passou os olhos por sobre a terra, Ele viu Davi. E vamos ver um pouco as características que o rei Davi também tinha antes dele ser rei, que o qualificou para ser o rei de Israel. Em primeiro lugar, Davi era um homem muito excelente. Tudo que Davi fazia era excelente. Tudo que ele pegava para fazer, ele fazia bem feito. Ele era dedicado, ele era comprometido, né? Ele era um homem sério, ele era um homem responsável. E ele nunca tratou de qualquer forma os dons e talentos que ele tinha, muito pelo contrário. Ele sempre buscou desenvolvê-los. Davi escrevia muito bem, Davi tocava muito bem, trabalhava muito bem, cuidando das ovelhas do seu pai. As ovelhas não eram dele, mas ele era extremamente responsável. Ele era uma pessoa confiável, que se podia confiar. E sabe uma coisa que Davi também tinha? Davi tinha desejo. Davi tinha desejo de viver uma vida melhor, ele tinha desejo de ser melhor, de avançar, de cumprir o plano de Deus. Desejo não é algo que você pode plantar no coração de ninguém. Então, ou ela tem ou ela não tem. E sabe que Deus, ele não vai entregar algo extraordinário para uma pessoa fazer se essa pessoa for uma pessoa acomodada. Se tudo para ela tá bom, não tá bom assim, deixa desse jeito mesmo, uma pessoa descansada, uma pessoa complacente, uma pessoa que não avança, que não se desenvolve, Deus não vai te entregar mais nada, a menos que você resolva desenvolver aquilo que já está nas suas mãos. Deus, ele quer usar todos, ele quer usar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas serão usadas. Por quê? Porque elas não estão se qualificando para isso. Elas não estão buscando ser melhores. Elas não estão cultivando a excelência dentro delas. O desejo, o comprometimento, tudo isso conta para Deus. Deus, ele está olhando se você tem o desejo de aprender coisas novas. Então você observa ali na sua igreja, na área que você atua, algumas deficiências, coisas que poderiam estar sendo feitas melhores. E se você tem o desejo de se capacitar para cobrir aquela necessidade no corpo de Cristo, Deus está observando isso. Isso faz parte de um coração excelente, de um coração que tem um desejo de avançar. Davi, ele também tinha coragem. Então, mesmo que o medo batesse a porta dele, se aquilo estava de acordo com a palavra de Deus, ele tinha coragem de enfrentar. E Deus também está procurando em nós essa mesma característica, se a gente tem coragem ou se a gente vai afrouxar na hora que a circunstância apertar. Nós vamos continuar avançando ou nós vamos recuar? Davi era um homem de princípios. Davi, ele tinha bem definido dentro dele o que era certo e o que era errado. Então, nenhuma opinião de uma outra pessoa influenciava Davi para ele abrir mão daquilo que era certo. E Deus também está procurando essa mesma característica em nós. Davi, nós vimos que ele era confiável. O pai de Davi pôde entregar muitas responsabilidades da fazenda para ele porque ele era confiável. Ele ia fazer o melhor, ele ia cuidar como se fosse dele. Essa pessoa que você deseja promover na sua organização ou na sua igreja, ela é uma pessoa confiável? Você já testou isso nela? Você já deu uma pequena tarefa ali, confiou uma pequena coisa para ela cuidar, para ela administrar e viu o resultado disso? Porque Davi, ele foi aprovado pelo seu pai e por isso ele pôde depois ser usado por Deus para coisas grandes, como o reinado, como ser o rei de Israel. Sabe que escolher a equipe certa, formar a equipe certa, é algo que vai levar tempo. Mas é melhor você levar esse tempo mesmo, porque depois desse período de você testar as pessoas, provar o coração delas, ver se elas estão aptas realmente para assumir uma posição de autoridade, lá na frente você não vai ter problemas, você vai ter de fato um ministério duradouro, um ministério forte, uma empresa saudável, uma empresa que está pronta para crescer. E eu sei que depois da gente ver todas essas características,
Você pode estar pensando agora: meu Deus, mas essa pessoa que o Senhor está procurando, ela precisa ser uma pessoa muito culta. Precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, ou uma pessoa de uma família superior, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa politizada ou de influência. E nada disso é verdade. Muito pelo contrário. Lá em 1 Coríntios tem uma passagem que o Senhor ele fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A gente consegue perceber nessa passagem que os critérios de Deus são bem diferentes dos critérios do mundo. Se uma pessoa ela tem o coração correto, ela pode ser usada por Deus. E ela pode ser uma pessoa rica, ela pode ser uma pessoa pobre, ou ela pode ser uma pessoa de influência ou não, ou ela pode ser de uma família superior ou não, ela pode ser um político ou não. A questão não é essa. A questão é se você tem um coração ensinável, um coração que está disposto a se esvaziar para se encher de Deus. Então é isso que conta para Deus. Então, quando Deus usa pessoas que elas são muito impressionantes, tem um processo aí. Primeiro elas precisam se esvaziar de si mesmas para que elas possam ser usadas no poder de Deus. E a questão é que nem sempre essas pessoas que elas são muito impressionantes, elas estão dispostas a passar por esse processo. E as pessoas comuns, muitas vezes elas estão dispostas. A mentalidade do mundo, ela sempre vai tentar ridicularizar, zombar daqueles que são cristãos, daqueles que se dizem de Deus. E aí, o que é que Deus faz? Deus usa exatamente essas pessoas, que estão agradando a Ele para confundir e para envergonhar aqueles que têm a mentalidade do mundo. Se a gente for olhar, Deus usou Davi para destruir o gigante Golias. E o que é que o gigante Golias fazia? Ele zombava do povo de Deus. E ele zombava era todo santo dia. E Deus usou Davi. Deus usou a pessoa improvável para confundir e envergonhar aqueles que são do mundo. E Davi, ele não ficou preocupado, não ficou com medo das afrontas do mundo, muito pelo contrário, ele estava focado no alvo, em cumprir o plano de Deus, em destruir aquele que afrontava o povo de Deus. Então, antes de Deus te usar, o mundo te despreza, o mundo te considera nada. Mas depois que Deus te usa e que você atua no poder de Deus, o mundo fica confuso sobre quem nós somos de fato. Agora vamos olhar uma pessoa impressionante que Deus usou. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, ele era uma dessas pessoas impressionantes. Ele fazia parte da elite intelectual da época. Mas ele também estava disposto a se esvaziar de si mesmo para fazer a vontade de Deus. E aí a gente pode ver que antes dele ser esse apóstolo conhecido, na face da terra, antes dele fundar igrejas, antes dele pregar o evangelho, antes dele virar esse grande mestre e apóstolo, ele teve que passar pelo processo de se esvaziar. E ele foi testado por Deus e transformado por Deus. Aí se você for olhar, ele como uma pessoa impressionante, logo após a conversão dele, o que ele fez? Ele quis se juntar com os grandes discípulos, os grandes ali apóstolos da igreja. Aí logo começou a arrumar com muita confusão, porque ele era uma pessoa de caráter duvidoso, porque antes ele era aquele que queimava os cristãos e agora ele é um de nós. Então, aonde Paulo estava, ele causava muita confusão. Os discípulos logo mandaram ele para Tarso. E depois de Tarso, o apóstolo Paulo ele passou 3 anos no deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia, esse tempo que ele passou lá, ele recebeu grandes revelações da doutrina de Cristo.
E aí, depois que o apóstolo Paulo saiu do deserto, ele foi para Antioquia. E lá em Antioquia, ele era como um irmão qualquer na igreja. Ele não foi recebido como o apóstolo da igreja, não começou a pregar e a falar as grandes revelações que ele havia recebido de Jesus enquanto ele estava lá no deserto. Não, ele foi recebido como um irmão comum. Pense o quanto o coração de Paulo não foi tratado nesse período. Ele poderia ter pensado, meu Deus, sou eu aqui que tenho as revelações de Jesus e eu tenho que ficar aqui ouvindo essas pessoas ministrarem. Então, assim, esse foi o tempo que Deus tratou muito o coração de Paulo. E se ele permaneceria firme na visão, firme no propósito de Deus. E aí a gente pode ver depois que somente lá em Atos 13 é que o apóstolo Paulo, ele foi levantado no ministério. Então, não fique chateado. Se você já sabe que você tem um chamado ministerial e você ainda não foi separado para isso, não fique chateado. Você pode estar nesse tempo que o apóstolo Paulo também estava, do Senhor tratando o seu coração, do Senhor te preparando, porque esse período, que o Senhor está nos preparando, que a gente ainda não foi levantado, é o momento que o nosso caráter está sendo ajustado, é o momento que nós estamos confrontando aquelas intenções do nosso coração que estão erradas. E aí o próprio Espírito Santo nos aponta para isso, coloca isso para fora para nos transformar. E durante esse tempo que você ainda não foi levantado, Deus está olhando. Se você está permanecendo submisso, se você está permanecendo fiel, se você está permanecendo comprometido ou se você está negligente com a obra do Senhor. Eu vou fazer bem feito só quando me levantar. Eu vou deixar assim de qualquer jeito porque ainda não me levantaram, não fui separado para o ministério. Não. Esse não é o coração que o Senhor está procurando. E com esse coração você nunca será levantado, não é verdade? Então, esse é o tempo que Deus ele vai trabalhando no nosso coração. E é bem interessante no final desse livro, diga assim, que o Rick Renner, ele conta o testemunho dele de quando ele foi tratado por Deus. Antes dele ser levantado do ministério, ele já era um estudioso da palavra, ele já sabia pregar muito bem, ele já conhecia grego muito bem. Quando ele era muito novo, Deus já havia revelado para ele sonhos e visões de como seria o ministério dele no futuro. Então, Rick Renner, muitas escolhas que o Rick Renner fez na vida já foi com base nessa visão e nesse sonho que Deus já havia dado para ele de como seria o ministério dele. Então, desde muito novo, ele aprendeu grego, ele fez várias coisas para que ele pudesse ter um ministério bem-sucedido no futuro. Ele conta o testemunho dele, de que ele chegou para a liderança, ele se dispôs a pregar na igreja e tudo mais, ele se dispôs a atuar ministerialmente, que a liderança achou aquilo maravilhoso e logo separou ele para cuidar da limpeza da igreja. E o quanto isso confrontou o Rick Renner, o quanto isso expôs a falsa humildade dele, o quanto ele era arrogante e soberbo. E aí ele conta depois, quando ele foi para uma outra igreja, que ele continuou sendo muito treinado pelo pastor. O Rick Renner, ele é aquela pessoa que ele não precisa se dedicar muito para ser muito bom nas coisas. Então, a liderança dele percebeu isso nele e começou a treinar mais o caráter dele. Começou a treinar ele na disciplina, dele acordar cedo, dele executar muitas tarefas, começou a dar muitas tarefas para ele, ministeriais, de fazer visitas na casa das pessoas, começou a dar tarefas que nem eram tarefas que ele queria fazer, porque ele queria pregar a palavra. No começo ele ficava com muita raiva do líder dele, mas depois ele entendeu que tudo isso fazia parte do treinamento e que se ele quisesse ser usado por Deus para ter um ministério que iria abençoar a vida de muitas pessoas no futuro, ele precisava se esvaziar e se submeter àquele processo. Se o Rick Renner iniciasse o seu ministério sem passar por esse fogo de Deus, por esse treinamento de Deus, muito provavelmente, sem estar com caráter ajustado, o ministério dele não seria bem sucedido e acabaria muito rápido. Não seria o ministério que é hoje. E sabe, queridos, não é incomum a gente ver pessoas que dizem sim a Deus, que
seguem o plano de Deus, que estão nesse processo de serem transformadas, de ajustes de caráter, de desenvolver os dons e talentos, de cumprir o plano de Deus, mas muitas delas tendem a ficarem desanimadas nesse processo por causa de alguma circunstância que aconteceu e elas tendem a jogar a toalha mesmo e a desistir. E uma coisa que o Rick Renner fala nesse livro é que você ter o desejo de desistir é bem diferente de desistir. Porque o pensamento, ele pode vir para a nossa vida. Você pode ter um pensamento de desistência. O que você não pode é desistir. Porque a gente não vive por aquilo que a gente sente. A gente vive por aquilo que a gente crê. E a gente vive para conquistar, para cumprir a missão que Deus planejou para nós. Então, no decorrer desse processo, dessa caminhada, você vai ficar desanimado? Vai. Você vai ficar com medo? Vai. Você vai se sentir inseguro? Vai. Você vai ser traído? Vai. Muitas coisas vão acontecer, mas o que você não pode é desistir. Porque lembra, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E por isso é tão importante que a gente esteja conectado ao corpo de Cristo. Porque quando a nossa fé está fraca, existe um corpo, existem pessoas que nos encorajam e nos fazem avançar. E lá em Hebreus 10:35 tem uma passagem muito importante que a gente nunca pode se esquecer dela. E ela diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, em algum momento, você vai ser tentado a jogar a toalha, você vai ser tentado a desfalecer na fé, a achar que as promessas de Deus elas não vão acontecer ou que elas não são para você. Esses pensamentos, eles virão. E aí as pessoas elas começam a pensar, se eu não tivesse investido meu tempo nisso, se eu não tivesse passado tanto tempo com isso, crendo nessa palavra, crendo que isso ia acontecer, eu poderia ter feito outra coisa com a minha vida, eu poderia estar em um outro lugar. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus, ela nunca falha, ela nunca nos abandona. E tudo que ela fala ou já aconteceu ou vai acontecer. Não existe essa hipótese de não acontecer. Só não vai acontecer se você desistir. Lembra, da parte de Deus está tudo feito. Você já foi chamado. Você só não vai cumprir o plano se você não disser sim. Então não jogue fora a sua confiança. Continue crendo. Continue falando que vai acontecer. Continue crendo nas promessas de Deus, porque a palavra nos garante que a nossa confiança vai nos gerar grande galardão. E Deus, ele tem várias maneiras de nos recompensar. A gente pode alcançar níveis maiores de unção. A gente pode alcançar novas posições. Nós podemos prosperar financeiramente. Deus pode abençoar a nossa família, nos dar uma família maravilhosa, uma família temente ao Senhor. Deus pode nos abençoar de diversas maneiras, com um novo trabalho na nossa vida. Deus tem infinitas maneiras de nos recompensar. E se a Bíblia não quisesse que a gente tivesse expectativa nisso, ela nem falaria disso. Então a nossa fé, ela precisa caminhar de mãos dadas com a paciência. Com a paciência, não será mais uma questão se a vitória virá, mas será uma questão de quando a vitória virá, porque ela vai vir. Por mais difícil que seja, aguenta firme, permaneça firme. E quando você tiver feito tudo o que Deus te pediu para fazer, você vai deixar Deus satisfeito por ter escolhido você. Se você foi abençoado com essa resenha, com esse vídeo, você pode ser grato, deixando o like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal e também adquirindo o resumo em PDF, um resumo capítulo por capítulo desse livro Diga Sim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, dessas 3 formas, você vai abençoar muito a minha vida. Seja abençoado você também na prática da leitura e até a próxima resenha. Tchau!